E na primeira partida de Fernando Diniz, sob comando da seleção brasileira, o Brasil venceu 5-1 para cima da Bolívia. É a Bolívia, mas é uma boa estreia do Fernando Diniz também. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. Hoje o papo aqui é seleção brasileira, mas obviamente sempre com aquele olhar ah, no Fluminense. Afinal de contas, Fernando Diniz não saiu do Fluminense para a seleção brasileira. Fernando Diniz saiu do Fluminense para a seleção brasileira nesta semana e na próxima semana ele já está de volta. Então, vem-se embora com a gente para a gente poder trocar uma ideia sobre essa partida. Deixa o like aqui embaixo se você gostar. A gente vai falar um pouco aqui sobre o que pode ter em relação ao Fluminense, né? Também nesse jogo. Do que pode ter. Até em relação à seleção brasileira também. A gente vai acompanhar aí esse período de seleção com o Fernando Diniz no comando. Então vamos falar um pouquinho. Para começar, assim, um arraso do Brasil para cima da Bolívia. Eu cheguei até a comentar. Eu falei, cara, eu não sei. Eu queria entender melhor, né? Porque todo mundo elogiou muito o primeiro tempo, que foi 1-0. Falei, eu não sei até que ponto esses elogios são ao dinizismo e tal, alguma coisa nesse sentido, e até que ponto são um fato de que o Brasil está enfrentando a Bolívia dentro de casa, né? Jogando no Mangueirão. Então, assim, o Brasil nunca perdeu em eliminatórias em casa. A Bolívia tem. Eles até falaram dado no início do jogo, tem tipo 3 vitórias em 80 jogos fora de casa nas eliminatórias. Então a gente tá falando de um jogo que é para ser dominante pro Brasil e foi dominante. Até que ponto é o Fernando Diniz, até que ponto é o fato de ser a Bolívia, né? Acho que a gente não conseguiu um recorte muito bom disso. Vai ter talvez um pouco mais jogando contra a seleção peruana na terça-feira, se eu não estou enganado, lá no Estádio Nacional de. No Estádio Nacional de Lima, né? Se não me engano, é no Estádio Nacional mesmo de Lima. Cara, 568 passes certos do Brasil, 98 passes certos da Bolívia. A gente tem 11, com 9, 20 finalizações do Brasil, 4 finalizações da Bolívia. Assim, a gente poderia continuar aqui, na verdade. Os desarmes o Brasil foi superior. Enfim, nas interceptações também, nos dribles. O Brasil foi muito superior à Bolívia nos números, né? Lembrando que o Brasil jogou dentro de casa e fez o resultado. E isso é o primeiro ponto, que é o Brasil foi muito superior à Bolívia. Fato, né? Eu até fui buscar aqui para ver se a gente achava nas outras eliminatórias, já com o Tite, né, o 5-0 que o Brasil deu na Bolívia, se eu conseguia achar as estatísticas daquele jogo. Porque ali era com o Tite, não era o Diniz, enfim, a gente vai ter um pouquinho de comparação entre um e outro. Mas o fato é que, assim, a gente viu em relação ao Diniz muita semelhança em campo com o que a gente vê dentro do Fluminense. Não nesse momento, né, com o John Kennedy e tal, mas a gente viu saída de 3, abre os 2 zagueiros, bota o primeiro volante, que é o André, na seleção é o Casimiro ali no meio. Pontas muito abertos, com os laterais atacando por dentro, né, contra times fechados. A gente viu o Danilo fazendo a tabela do primeiro gol, mostra isso, né, entre Danilo e Rafinha. Neymar vindo buscar a bola, criando, como o Ganso faz de vez em quando, mas obviamente com muito mais mobilidade, né, do que o próprio Ganso tem. Uma recomposição com uma intensidade gigante desde o primeiro minuto, muita movimentação, time ligado no 220, principalmente no primeiro tempo e no início do segundo tempo. E outra coisa boba também, mas que todo tricolor olhou pro jogo e falou assim, o Fluminense já faz isso direto, pô. E com certeza tinha alguém surpreso do lado, que é aquele escanteio batido em 2 segundos, né? O cara vai andando, para a bola, corre e bate. E quase que deu certo nas 2 vezes, inclusive. São coisas do Diniz que a gente já tá acostumado a ver. Foi engraçado de ver na televisão. Tô até ligado ali, no Globo Repórter, ele já se segurando nas reações, né? A gente sabe que o Diniz é muito mais espontâneo do que isso. Acho que acabou ganhando muita moral no geral, né? Apesar de ser a Bolívia, mas nas reações ali com os jogadores e tal, acho que deu uma segurada muito maior do que a gente costuma ver no Fluminense.
pegando os pontos assim ainda da seleção, só o Bruno Guimarães ganhou ponto pra cacete. Talvez seja o jogador, ele e o Rafinha. O Rafinha não estava convocado também, né? E acabou chegando já virando de titular. São dois jogadores que talvez mais subiram de nível no conceito dentro da seleção brasileira. Né? Aí você fala, não, nossa, mas foi uma partidaça do Rodrigo. Mas já é titular o Rodrigo, né? Então, e talvez o que mais deu uma quebrada foi o Richarlison. No sentido, assim, dá pena ver o Richarlison chorando e tal, a gente sabe, pô, a gente tem compaixão com o jogador e tal, mas ele não tá com a bola pra ser 9 da seleção, pô. A verdade é que hoje, no clube, e os últimos jogos do Richarlison na seleção, ele não tá com a bola nem pra ser o 18 da seleção. Só que aí entra o Matheus Cunha e você vê que também não. Nesse jogo da seleção e no clube também. Também não tá com a bola pra ser 9 nem o 18. Quem tem hoje pra ser esse cara? Vitor Roque? Concordo. Vitor Roque hoje poderia, mas seria uma aposta ainda também. É garoto, é jovem. É numa dessa que você não pode achar maluquice convocar um Tiquinho Soares da vida. Apesar da idade, apesar de eu achar que não ia funcionar e tal, enfim. Mas você não pode achar maluquice. O Brasil hoje não tem um 9. O 9 de referência do Campeonato Brasileiro inteiro. Você vai ter os dois do Flamengo lá em uma fase. Aí você tem um uruguaio, um argentino, um outro argentino em São Paulo. Aí o do Palmeiras que é um 9 que não é 9. Complicado. Pra gente poder mudar a transição aqui pro Fluminense, vale destacar que o Vizcarra, goleiro que pegou o pênalti do Neymar, ele já jogou contra o Fluminense, inclusive, né? Ele é o goleiro do The Strongest. Pegou pra cacete, fez uma boa fase de grupos, pegou pra cacete no jogo aqui do Maracanã. Lá praticamente não trabalhou, mas por isso que o nome aí não era nada coincidência, não. Você sabia porque ele é goleiro do The Strongest e que fez uma partidaça pra no final dar um gol e lembrar que ele é boliviano, ele é da seleção da Bolívia, a seleção da Bolívia é fraca. Ele pegou o pênalti do Neymar, né? Segue a zica do Diniz com pênaltis, né? Já foi o Léo Fernandes, já foi o Calegari, Germancano, geral já perdendo pênalti nesse ano. O Diniz tá na hora de convocar o Ganso só pra bater pênalti e não errar. Cara, em relação a Fluminense, acho que uma coisa que me chamou muito a atenção de olhar na seleção e pensar, acho que o Diniz volta com isso enraizado na cabeça, é a falta que faz um ponta canhoto. O Fluminense começou a temporada com Caio Paulista, começou a temporada com Michel Araújo, começou a temporada com Marrone. Nenhum dos três deu certo. Cada um por seu motivo, né? Caio já estava de lateral esquerdo, aí mesmo assim começa muito lá embaixo, né, na fila ali dos jogadores. O Michel Araújo nunca chegou a ser muito bem um ponta direita também no Fluminense, desses de muita intensidade. E o Marrone, né? Marrone, né? Aquela mesma cara de sono constantemente. E aí, enfim, você tem esses três jogadores que eram canhotos, pontas, e que não renderam. E eu acho que é uma questão que o Fluminense... É óbvio, a gente não tá nem pensando na montagem do time pro ano que vem ainda, porque a gente sabe que no final do ano, ainda mais se a gente for campeão da Libertadores, a tendência desse time é vir proposta, é dar uma remontada nesse time aí. Mas ainda assim, eu acho que é algo que o Fluminense precisa atacar. Ah, Gabriel, pô, mas os titulares, obviamente, hoje são John Arias e Keno. Exato, concordo, os dois estão jogando bem pra cacete. Mas falta alternativa. O Fluminense não tem alternativas. E um ponta canhoto, é óbvio. Não tô falando do Rafinha. Não, Rafinha. O Rafinha não vai vir pro Fluminense. Mas faz falta essa alternativa do canhoto que vai ter o corte pra dentro. O quarto gol, até me perdi na contagem dos gols. Mas o terceiro gol, né, que eu acho que é o... Não, o segundo é o do Rafinha, que é logo depois do, do intervalo. É um gol que chama atenção, entendeu? Assim, desse ponta canhoto. O próprio gol do Neymar também, o que ele faz já mais pro final também, enfim. Querendo ou não, acho que é uma parada que o Fluminense precisa se atentar. Não tem... A gente olha pra base também, não tem muito esse ponta, porque o Isaac é muito novo, também não é canhoto nesse ponto, ele também para jogar aberto na ponta esquerda, na ponta direita e tal. Enfim, acho que o Fluminense, talvez um que entrou e fez um pouquinho dessa função foi o João Neto. Só que o João Neto também já jogou bastante de centroavante, então acho que não é o ideal ali para esse cenário de ponta, não. Mas entrou como ponta lá contra o Atlético Paranaense, né? Enfim, no final das contas, acho que essa é uma coisa que chama atenção em relação ao Fluminense.
Ah, só um outro ponto também, né? Gol de contra-ataque, né? O Brasil tomou gol de contra-ataque. São erros seguidos ali no contra-ataque. É aquilo que o Diniz fala várias vezes em coletivas do Fluminense, né? É, nunca é um erro só da defesa. É óbvio, você vai ver ali, tem os erros seguidos do Matheus Cunha, que erra o passe, tem o Joelinton, que não. Ele tenta ir receber a bola do passe, mas ele não pressiona direito. Aí você vai ter o erro do Gabriel Magalhães, uma lentidão ali pra voltar e marcando o famoso marca-fofo, né? Mas o maior erro é do Marquinhos. Realmente, Marquinhos corre com um GPS completamente errado, dando um espaço danado pro atacante da Bolívia ter espaço para jogar. Então, gol de contra-ataque é um perigo que pode ter. Mas acho que a gente só vai ter uma análise melhor ali sobre o Diniz propriamente no jogo contra o Peru, lá em Lima. Não tem altitude. Eu tô achando, eu não tenho certeza do estádio, mas eu acho que vai ser no mesmo estádio que o Fluminense jogou contra o Sporting Cristal. Se não for no estádio do Universitário. Mas eu acho que é no estádio que o Fluminense jogou contra o Sporting Cristal, o Estádio Nacional de Lima. É isso então. Tamo junto. Um apanhadão da seleção brasileira. Você que ficou acordado até tarde, secando o Mengão, não. Vendo o jogo da seleção brasileira. Tá aí um vídeo especial pra você. E pra você que também não viu, viu uma análise aqui também que tem a ver com o jogo do Fluminense. Valeu, valeu, tamo junto.